Graça e paz, irmãos. Respondendo a pergunta do vídeo de hoje, sou obrigado a dizimar e ofertar? A resposta é não. Não existe obrigatoriedade nisso, a gente vai para a Bíblia, a gente vai dar uma analisada nos textos, e a pessoa que dizime e oferta, ou seja, que ajuda a igreja de alguma forma, seja ela financeira ou não, ela deve entender que está fazendo isso por vontade própria, de coração, por amor a Deus, e não por medo de sofrer uma possível maldição ou algo nesse sentido. Isso daí é conversa fiada. E a gente vai direto para a Bíblia, né? A primeira coisa que é utilizada para defender isso é o livro de Malaquias, no capítulo 3. Eles se utilizam a partir do versículo 8, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós tendes me roubado nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que aconteceu? Naquela época, quando o povo de Deus herdou a Terra Santa, foi ordenado que eles particionassem essa terra, ou seja, ficou um pedaço para cada tribo. Só que a tribo de Levi, ela, como era responsável pelo cuidado com o templo, os sacerdotes, os levitas, enfim, eles não poderiam ter trabalho e também não tiveram herança no particionamento dessas terras. Então o que aconteceu? Foi feito um voto de Deus com o povo e do povo para com Deus também, de que 10% de tudo que eles produzissem, gado, comida, dinheiro não, porque na época não se utilizava, né, seria direcionado ao templo, para sustento do templo, dos sacerdotes, dos levitas e também para ajuda às viúvas e aos órfãos, que não tinham ninguém por eles, né? Então, no capítulo 2 de Malaquias, você vai verificar que o profeta está exortando o povo de Deus, especialmente a tribo de Judá, que estava deixando de contribuir, e dizendo a eles: olha, vocês não estão roubando só do povo, vocês estão roubando de Deus, porque vocês fizeram um voto com Deus. Esse voto foi direcionado ao povo judeu e não a nós, gentios. Tá? Então, se trata de um voto levítico que não é obrigatoriedade para nós. E no Novo Testamento, tem um versículo também que dizem que Jesus disse que tem que dar o dízimo. Vamos ler lá. Está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, condutores cegos e por aí vai. Isso daí é uma exortação que Cristo está trazendo para os escribas e fariseus, dizendo que a eles que eles são hipócritas, porque eles dão o dízimo das menores coisas, endro, cominho, só que eles negam o amor, que é a coisa mais importante. Né? Então foi uma exortação. Ele estava dizendo para os escribas e fariseus que eram judeus que eles devem continuar com o voto levítico, fazendo aquelas coisas, só que sem omitir a mais importante, que é o amor. Né? Então Jesus aqui ele não determina que você tem que dar dízimo. E não tem isso na Bíblia. Em Hebreus, no capítulo 7, a gente vê algumas citações acerca de dízimo, só que o foco da narrativa ali não é dízimo, o foco da narrativa é colocar o sacerdócio de Jesus Cristo acima do de Melquisedeque. Você pode dar uma lida lá depois se você tiver alguma dúvida. É claro que esse assunto é muito extenso, não dá para tratar num vídeo só, mas o importante é que você saiba, Deus não te obriga a nada. É claro que a obra de Deus ela vai ser sustentada. Tem gente que acha que se eu deixar de dar o dízimo, vão fechar a igreja. Isso não existe, meu irmão, porque quem sustenta a igreja é Deus, não é você e nem sou eu. Né? Eu ajudo a igreja sim, eu separo uma parte, às vezes é mais do que 10%, às vezes é menos, às vezes Deus não vai te amaldiçoar, eu quero que você entenda isso. Você não vai ser amaldiçoado pelo fato de num determinado mês você resolver colocar comida na sua mesa e deixar de dizimar. Né? Você tem que entender Deus em primeiro lugar, você e sua família em segundo e a obra em terceiro. Você não pode aviltar essas coisas. Você tem que entender que Deus ele quer o melhor para você. Né? Então, se você estiver debaixo da vontade de Deus, não vai cair maldição sobre a sua vida, não vai vir gafanhoto devorador, nem nada disso. Isso eram pragas que estavam remetendo àquela época sobre as plantações e as colheitas. Que Deus, inclusive, repreenderia o gafanhoto, cortador, o migrador, destruidor, devorador das colheitas do pessoal se eles mantivessem o voto deles com Deus. Era um voto judaico, levítico, não cabe a nós, ok? Espero ter esclarecido rapidamente aí algumas dúvidas. Não vou me alongar muito nesse vídeo. Se você tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, coloca aí. Vai ficar também meu e-mail na descrição do vídeo aí embaixo. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você não gostou, coloca aí o que te desagradou no vídeo, porque a minha intenção aqui é pregar a palavra.
Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria cada dia mais, em nome de Jesus.